Saudamos a todos amigos, amigas, irmãos e irmãs com a graça e a paz do Senhor Jesus. Ficamos agradecidos a Deus por Ele permitir estarmos mais uma vez juntos e estamos aqui para estudarmos a Bíblia. Agradecemos a todos vocês que estudam conosco a Bíblia diariamente. Agradecemos a todos vocês que compartilham esses estudos com outras pessoas, vocês que oram por este ministério, Hora Tranquila. E também agradecemos a vocês que são inscritos no canal Hora Tranquila no YouTube. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se. Entre no YouTube e digite Hora Tranquila. Irá aparecer o nosso canal, aí estará em letras vermelhas, inscrever-se. Clique ali e você já estará inscrito. É importante você de vez em quando participar, comunicar, dar um bom dia ou comentar sobre o estudo, dar um clique de joinha, porque assim o YouTube estará entendendo que você está interagindo e você não será excluído, porque às vezes muitas pessoas se inscreveram, mas nunca se comunicaram e o próprio YouTube exclui as pessoas, não somos nós, é o YouTube. Então é importante você interagir com o canal. Queremos aqui agradecer a vocês que nos escrevem dizendo de onde estão acompanhando. Estamos aqui mandando um alô para Helena Alves, de Corumbá, Mato Grosso. Marli Abreu Lima, de Alto Horizonte, em Goiás. Maria Schreiber, de Três Pontões, em Afonso Cláudio, no Espírito Santo. Silvia Helena, de Cambuí, Minas Gerais. Luiz Moraes, de São Luís, no Maranhão. Ediselma Maás e Luiz Maás são de Parecis, em Rondônia. E todos os demais que nos escrevem agradecemos e iremos sempre mandar um alô para vocês. Iremos orar. Eterno Deus e Pai que estás nos céus, graças te damos por mais um dia que estás nos concedendo, pela vida, te agradecemos pelos cuidados, pela proteção e agradecemos também por estes momentos que temos para estudar a Tua Palavra. Pedimos que o Teu Espírito Santo esteja presente conosco, nos dando entendimento, nos ajudando, Pai, a aceitar a Tua Palavra e vivê-la em nossa vida. Abençoa todos os nossos amigos, amigas, irmãos e irmãs, onde quer que se encontram, aqueles que passam por lutas e problemas, Tu os conheces, dê vitórias em nome de Jesus. Amém. Aqui estamos para continuarmos o estudo desta semana, falando sobre a criação. Está em Gênesis capítulo 1 e capítulo 2. A primeira página da Bíblia fala da criação de Deus e também, na primeira página da Bíblia, fala sobre o nosso descanso semanal, sobre o sábado. E a Bíblia é clara em dizer que todas as coisas foram criadas por Deus, sem Ele nada do que foi feito se fez. Nós não viemos do acaso. Nós somos criaturas feitos com a própria mão de Deus. E todas as coisas que nós vemos da natureza são também criação de Deus. Foi tudo Deus quem criou nos 6 primeiros dias da semana e no 7º dia Ele descansou. E então nós precisamos louvar e agradecer a esse Deus maravilhoso que é perfeito. A obra de Deus é perfeita, não há o que nós comentarmos e querermos dizer, mas isso ou aquilo não está bem. Não, tudo é perfeito. Era quando Deus criou, antes do pecado, e ainda hoje nós vemos a perfeição. Mesmo o homem estar destruindo todas as coisas, modificando, nós vemos que a obra da criação de Deus é perfeita. É só olharmos à noite para um céu estrelado, aqueles que moram em interior, principalmente, onde não tem muita iluminação, ver aquele céu estrelado, aquelas luas, minguante, crescente, cheia, lua nova, é lindo, é maravilhoso, não é mesmo? Além dos astros que nós vemos também a olho nu, Deus, Ele pensou em todas as coisas e Deus fez tudo isso por nós, seres humanos. E Deus, quando terminou, então, a criação do ser humano, Adão e Eva, Deus, Ele deu de presente para eles um jardim. Diz a palavra de Deus em Gênesis capítulo 2, verso 8. Gênesis capítulo 2, verso 8. O Senhor Deus plantou um jardim no Éden, para os lados do leste, e ali colocou o homem que havia criado. Interessante, irmãos, que esse jardim que Deus criou não foi um jardim como nós conhecemos, quem sabe um jardim, a praça da cidade, ou quem sabe um jardim na nossa casa. Não foi uma coisa pequena que Deus fez, não. O jardim era imenso, era grande. Vejam que, se você ler aqui o relato da criação, nesse jardim passavam 4 rios. Para você ver o tamanho desse jardim que Deus criou. E Deus, por sua palavra, Ele falou e apareceram centenas, milhares de árvores frutíferas
os animais, as aves, os peixes que tinham nesses rios cristalinos. Imagine um rio limpo, bonito, que você olha assim, você vê lá no fundo. Existem ainda lugares no Brasil, né, e em outras partes do mundo que você vê aquela água clarinha do rio e os peixes lá embaixo, né, nadando para lá, para cá. E é maravilhoso, irmãos. E esses rios eram limpos, cristalinos. E Deus então disse para Adão e Eva: olha, vocês agora vão cuidar dessa terra, vocês vão lavrar, vocês vão cuidar dos animais. Deus ele disse para Adão que ele deveria colocar nome em todos os animais, e assim foi. Os animais que nós conhecemos até hoje, foi Adão e Eva que colocaram os nomes nos animais. E então Deus ele deu esse jardim, né, de presente para Adão e Eva. Deus deu o alimento para eles em Gênesis 2, no verso 16. Gênesis 2, verso 16, nós lemos: mas o Senhor Deus lhe ordenou: coma à vontade dos frutos de todas as árvores do jardim. Coma à vontade de todas as árvores do jardim. A alimentação de Adão e Eva era uma alimentação supernatural. Eles comiam somente os frutos. As sementes que existiam nos frutos eram para alimento, para mantimento. E eles tinham então a perfeição. Imagine o paladar, o sabor de uma fruta tirada de um pé, que não havia contaminação nenhuma, não havia adubo, não havia insumo nenhum para que a árvore crescesse e produzisse frutos. Era tudo natural. E Deus disse: de todas essas árvores, centenas de milhares de árvores, vocês podem comer livremente, são de vocês. Mas havia uma árvore que Deus disse que eles não deveriam comer do fruto daquela árvore. E nós vemos então, no verso 17, exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal, se você comer desse fruto, com certeza morrerá. Vejam, Deus deu centenas, milhares de árvores frutíferas que Adão e Eva poderiam comer livremente. Apenas uma eles não deveriam comer. Era uma prova que Deus estava fazendo com eles. Não é que o fruto era mau, não é que o fruto era venenoso, não é que o fruto não era agradável, gostoso. Não, era uma prova. Assim como hoje, Deus também pede a nós a prova. A prova de nós descansarmos no 7º dia da semana é uma prova. Olha, vocês podem trabalhar os 6 dias da semana, fazer o que vocês quiserem, mas o 7º dia é o sábado do Senhor seu Deus. É uma prova, irmãos. Assim como aquela árvore da ciência do bem e do mal foi uma prova que Deus colocou para eles, assim também hoje. Nós ontem comentamos aqui, essa semana já comentamos, né? Anteontem, a respeito do sábado. Então, é uma prova hoje, é o sábado. Não é que se você trabalhar no sábado, você vai morrer. Não. Mas é uma prova de fidelidade, de amor a Deus, de reconhecimento que o Deus é o Criador. Se você não trabalhar no sábado, reservar esse dia para o seu descanso e adoração a Deus, você vai ver que não vai te faltar comida, não vai te faltar nada. Deus vai estar abençoando a sua vida ainda mais. Por quê? Porque você está sendo fiel a Deus. Está reconhecendo Deus como Criador de tudo que nós vemos em 6 dias. E no 7º, então, nós descansamos. E aí Deus deu um outro presente para Adão. Além de ter dado o jardim do Éden, ter dado as árvores frutíferas para alimento, Deus então deu a mulher. No verso 22, então o Senhor Deus o fez cair num sono profundo, enquanto o homem dormia, tirou dele uma das costelas e fechou o espaço que ela ocupava. E então dessa costela o Senhor Deus fez uma mulher e a trouxe ao homem. Então estes presentes foram dados por Deus à humanidade. Primeiro dever que Deus deu era com relação ao meio ambiente, com relação às árvores. E nós temos também hoje essa responsabilidade. É que as pessoas,
estão fazendo disso um culto, né, do meio ambiente, estão trazendo isso para um lado em que estão adorando as árvores, adorando a natureza, mas não é isso que Deus quer. Deus quer que o adoremos e o sirvamos e cuidemos do meio ambiente, cuidemos das árvores, das florestas, cuidemos dos rios, dos mares. É nosso dever. E então, Deus disse que Adão e Eva deveriam cultivar e guardar esse jardim. E nós precisamos também cultivar e guardar. Ao invés de você ir lá e destruir o que está plantado, cultive, cuide, guarde, coloque insumos para que aquela árvore possa ficar mais bonita, possa crescer mais, possa produzir mais. Faça isso. Regue, né? Coloque água para que a árvore ela possa se desenvolver, porque toda plantação necessita de água. Então nós temos que dar esse cuidado. E também Deus disse para Adão e Eva, não é? Vocês podem comer de todos os frutos. Então este dever, o primeiro é cuidar e guardar, né, de tudo o que nós vemos na natureza. O segundo é nós cuidarmos da nossa alimentação. Nós podemos comer tudo livremente, mas a Bíblia ela nos traz o relato do que se pode e o que se não pode comer. As pessoas dizem assim, mas se está aí, se Deus criou é porque é para comer. Não, não é assim. Deus, após a entrada do pecado, após o dilúvio, e Deus então ele permitiu que o ser humano comesse carne para sobreviver, porque tudo havia sido destruído pelo dilúvio, mas Deus deu uma lista de animais que se pode comer e que não se pode. Peixes que pode comer e não se pode comer. Então, se nós seguirmos a orientação da Bíblia, nós com certeza vamos ter saúde. É claro que hoje muitos alimentos, né, já vêm contaminados devido a tantos insumos. Se nós pudéssemos ter uma terrinha, né, um quintal de poucos metros e plantar ali as nossas verduras, nós iríamos cultivá-las sem agrotóxicos, sem insumos, e nós veríamos que nós teríamos uma saúde melhor. Então, se nós seguirmos a ordem da palavra de Deus, com relação à nossa alimentação, nós não vamos ter tantos problemas de saúde como a maioria das pessoas tem. É que nós queremos comer de tudo que nós vemos e sendo que não é assim que deve ser a nossa vida. E também o terceiro dever do homem é com relação à mulher, né? Deus disse em Gênesis 2, verso 24, deixa pai e mãe e une-se à sua mulher. O homem então, quando chega a pessoa, né, o jovem, quando chega numa idade própria, deve, pela orientação de Deus, encontrar uma companheira e então deixar o pai e a mãe e viver a sua vida com a sua mulher. Nós precisamos nos dedicar um ao outro porque a partir do casamento, segundo nos diz a palavra de Deus, nós nos tornamos uma só carne. E essa uma só carne é com relação aos nossos pensamentos, às nossas decisões, tem que ser todas de acordo entre o marido e a mulher. Então, esse é o dever da humanidade. Reconhecer que Deus é o Criador de todas as coisas e que Deus colocou tudo isso que nós vemos ao nosso redor para nós cuidarmos, para nós guardarmos e também para que nós nos alimentemos bem e para que nós sejamos felizes em nossa relação matrimonial. Que Deus nos abençoe, nos dê um bom dia, retornaremos amanhã, Deus assim nos permitindo, mas não nos esqueçamos. Jesus, ele é o Criador de todas as coisas. Nós lemos em João capítulo 1, verso 3, todas as coisas foram feitas por intermédio dele e sem ele nada do que foi feito se fez. Que Deus nos abençoe.